Sabemos que ela foi uma resposta do Brasil ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, no caso, Maria da Penha Maia Fernandes versus Brasil. Mas o que pouca gente sabe é o papel que o movimento de mulheres e de um grupo formado por organizações e juristas feministas, chamado inicialmente de Consórcio de ONGs Feministas, tiveram na construção da proposta legislativa que deu origem a tal lei. Quem contará essa história para nós é a advogada e feminista Yaris Cortez, que teve uma longa história de atuação na defesa dos direitos das mulheres, desde a redemocratização do país. Nos anos 1980, como integrante do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, ela ajudou a construir a Carta das Brasileiras aos Constituintes e participou de toda a mobilização política para que as pautas e demandas das mulheres fossem incorporadas na Constituição. Após a Constituinte, tal conselho foi extinto. Então, ela se juntou com outras colegas feministas para fundar o CEFEMIA, organização feminista focada em monitorar o orçamento público, propor políticas de equidade de gênero e defender os direitos recém-conquistados pelas mulheres. Esse trabalho técnico foi um dos precursores para que outras ONGs feministas e algumas juristas pudessem se organizar para elaborar estudos que subsidiassem a regulamentação da legislação sobre violência doméstica no Brasil. E Yaris participou de todo esse processo. Coisa que eu não sabia que existia durante, quer dizer, não sabia que existia quando eu estudei, quando eu me formei na década de 60. Interseccionalidade, teoria feminista do direito, isso tudo eu aprendi. Quer dizer, não sei ainda direito, mas eu comecei a escutar na década de 80, quando eu entrei para o feminismo. Eu trabalhei no Conselho da Mulher, no tempo da Constituinte, e por conta disso, desse trabalho na Constituinte, me descobri feminista, e junto com outras 4 mulheres, a gente formou o CEFEMIA, Centro Feminista de Estudos e Assessoria, em Brasília. Inicialmente, nós fazíamos, acompanhávamos o trabalho do Congresso Nacional, porque acabou a Constituição, a Constituinte acabou, foi promulgada a Constituição, o Conselho da Mulher foi esvaziado de feministas, e ficamos, o movimento ficou órfão, ninguém para acompanhar o processo, aquele processo tão bonito, que foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, que foi a articulação das mulheres, todas do Brasil inteiro, do sul ao norte, leste a oeste, centro-oeste, todo mundo participou da Constituinte. É uma coisa muito bonita a Constituinte. E as cartas que eles mandavam lá para o Conselho eram cartas maravilhosas, emocionantes, da gente ter vontade de chorar, de tão lindas que eram as cartas, e tão fortes. E elas dizendo o que é que queriam para a Constituição. E disso foi feita. O Conselho fez uma Carta da Mulher aos Constituintes, e o lobby do batom, que todo mundo sabe que teve esse lobby do batom, que começou com as piadinhas dos nossos parlamentares, que diziam, lá vem as mulheres que ficam botando batom nos corredores. Aí alguém teve a ideia de dizer, olha, vamos pegar essa chacota deles e fazer uma coisa séria. Quem teve essa ideia foi a feminista Shuma Schumacher, mulher histórica, que sugeriu converter a chacota em força política. E deu certo, se considerarmos que a maioria das propostas do movimento de mulheres foi incorporada na Constituição. O trabalho seguinte foi buscar fazer com que o Congresso viabilizasse a regulamentação de todos os temas de direitos das mulheres previstos na nova Carta, incluindo o tema da violência doméstica. O CEFEMIA, então, assumiu esse papel de interação entre o Congresso e outras organizações feministas espalhadas pelo país. Então, a gente começou a se encontrar lá no Congresso, nós, as 5 mulheres que fizemos o CEFEMIA, e ficou recebendo o recado das amigas dos outros estados. Yaris, cadê aquele projeto de lei que a gente trabalhou durante a Constituinte? Aí, Gilda, cadê aquele projeto de lei? Guacira, cadê aquele projeto de lei? Marlene, quer dizer, todo mundo, a gente que morava lá em Brasília,
a gente tinha essa obrigação de dar resposta. Aí a gente ia lá no Congresso, olhava aquele projetinho e respondia em casa, por telefone, né? Até um dia que a gente resolveu, a gente se encontrou por acaso, a gente se encontrou num cafezinho, aí alguém, eu nem sei quem foi, disse, a gente podia fazer um negócio sistematizado. Vamos fazer sistematizado. Aí Gilda, que é a mais prática da gente, ela pegou, disse, eu vou fazer o levantamento. Aí pegou assim, aquele calhamaço de projetos de lei para a gente separar o que era das mulheres. Aí a gente começou a fazer isso em casa. Cada um separou o calhamaço, aí a gente fez em casa fazendo levantamento, separando saúde, trabalho, educação, todos os temas separados, né? Aí quando a gente terminou de fazer isso, aí a gente conseguiu, aí as deputadas começaram a ver o que a gente estava trabalhando, a gente pediu uma reunião com elas, e eu sei que nessa reunião a gente chamou até Silvia Pimentel, Leila Linhares e doutora Ela Vieco, que estavam lá em Brasília. A gente fez uma reunião para fazer um debate sobre esses projetos de lei que a gente tinha separado. Aí nisso a gente já estava com o Cefêmea, mas o Cefêmea não tinha dinheiro, não tinha sede, não tinha nada. Mesmo sem estrutura, o trabalho a partir daí foi o de tentativa de diálogo com as parlamentares para mandar estudos, pareceres para outras organizações da sociedade civil e do movimento de mulheres. Penal, da violência mesmo, tinham vários projetos só de artigo, mudando um artigo, criando um artigo, tirando um artigo. Aí, resultado, a gente disse assim, teve uma reunião dos direitos humanos lá na Sépia, no Rio de Janeiro, Leila Linhares me convidou e eu fui para lá, e eu levei essa relação todinha dos direitos, dos projetos de penal. E lá na conversa, na mesa, a gente conversando, alguém sugeriu, olha, tanto projeto pingado, tudo sobre a mesma coisa, por que a gente não faz aquela velha ideia que a gente tem desde a década de 70, uma lei total, ampla, total e restrita, né? Aí, resultado, vamos fazer isso. Como é que a gente faz? Vamos começar. Para fazer isso, a gente precisa se organizar. Aí, nós nos organizamos no consórcio, 5 ONGs. A lista completa de ONGs foi o Cefêmea, a Sépia, a Gende, a Advocacy, Cladem e Temis. Além delas, foram convidadas juristas feministas especialistas nos temas da lei em elaboração, a então procuradora Ela Vieco, de Castilho, as criminólogas Esther Kozoviski e Carmen Campos, a defensora pública Rosane Lavigne e a advogada Leila Borges da Costa. Pelas organizações citadas, trabalharam as juristas Beth Garcês, Letícia Massula, Leila Linhares, Milena Calassans, Silvia Pimentel e Rúbia Abes da Cruz. Resultado, essas ONGs começaram a trocar figurinha. A gente botou primeiro numa reunião, não tinha nem essas reuniões virtuais naquela época também. Aí a gente ficava mandando fax ou então por telefone, fez o primeiro, assim, cada um fez um esboço do que é que queria, toró de ideias. E a gente fala muito isso no feminismo, pelo menos no feminismo quando eu entrei. Vamos fazer um toró de ideias. Cada um bota uma ideia, o que é que quer que tenha na lei. Aí pronto, a gente botou tchan, 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 era sonho, desejo, necessidade. Aí, resultado, ficou aquela imenso no projeto, né? Então, vamos ver se a gente organiza isso. Aí a gente começou, para vocês terem ideia, eu tenho 17 versões do projeto, do anteprojeto, do nosso projeto, do consórcio. Então, a gente fez todas essas... Quando chegou no ponto que... Porque tinha as feministas acadêmicas, as advogadas de verdade, assim, de banca de advocacia, e outras advogadas tipo eu, que militante. Só sabia na prática, não sei, esse negócio eu estou aqui, vou estudar o que é esse negócio de interseccionalidade e teoria feminista do direito, que eu nunca estudei isso. Então, a gente pegou, achou que já estava bom, já está razoável, vamos levar para o Congresso. Aí a gente falou com Jandira Fegali e ela fez uma reunião para a gente apresentar o projeto. O nosso projetinho é anteprojeto. Aí quando estava nessa reunião do anteprojeto, aí a deputada Luísa Erundina, Deusa,
Como parlamentar bem experiente, Luiz Erundina sugeriu que a proposta do consórcio passasse antes pelo Executivo, já que muitos temas ali presentes envolviam áreas distintas do direito e previsão de gastos orçamentários com políticas públicas. Aí a gente foi, com a malinha na mão, falar com Nilceia, que era a presidente do Conselho da Mulher, do Ministério da Mulher, Secretaria da Mulher, você acha, não sei. Aí ela achou ótimo, quando ela viu, disse, era isso que eu queria. Isso é maravilhoso. Vocês estão... Formidável isso, é formidável. Vou falar com a presidência da República para a gente dar entrada nesse projeto. Mas eu vou logo dizendo, não pode ser esse projeto daqui. Tem que ser projeto do governo, tem que ter uma comissão interministerial. O grupo de trabalho interministerial foi criado pela Presidência da República, composto por representantes da Secretaria de Políticas para Mulheres, da Secretaria de Políticas e Promoção de Igualdade Racial, da Advocacia Geral da União e dos Ministérios da Saúde e da Justiça. Representantes da sociedade civil puderam participar das reuniões desse GT, mas sem direito a voto nas deliberações do órgão. Nessa categoria, além do consórcio, outras entidades estiveram nas reuniões, tal como a Articulação de Mulheres Brasileiras, a Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos e o Fórum Nacional de Juizados Especiais, o FONAGE. Lá em Brasília, quem morava eu e Milena, e acompanhamos desde o começo, né? Aí a gente ia para essas reuniões. E antes a gente já sabia qual era o assunto. Quando era um assunto muito cabuloso, a gente ligava para a Silva, para a Leila, para a doutora Ela, para qualquer uma das especialistas, que eram advogadas de verdade mesmo, com categoria de academia, para discutir com o pessoal do Ministério. Então, aí começou, teve muita confusão, porque eles queriam, no começo, eles queriam mudar a ementa. Essa ementa está muito grande, vamos tirar essa ementa. Aí a gente, não pode, só eu e Milena na reunião, né? Não pode tirar essa ementa, não pode tirar. Então, aí a gente teve que conversar com todo mundo, com o pessoal do consórcio, e a gente fez uma relação das cláusulas pétreas, aquelas que não podiam ser mexidas. Não podiam ser mexidas, que é quase tudo, né? Aí, resultado, quando era um assunto que a gente via que era uma cláusula pétrea, a gente chamava um especialista para vir, correndo para Brasília, para ir para a reunião, para defender. Então, foi assim que foi feito o projeto de lei que deu entrada, mesmo sem a gente ter esperneado muito, ele não foi igual ao nosso projeto. Muitas coisas eles mudaram. E uma das coisas que a gente não queria que entrasse no projeto foi o negócio de ficar a violência doméstica ser julgado pela Lei 9.099, que eram juizados de pequenas causas. Na comissão interministerial, um dos principais atores críticos à proposta do consórcio foi o FONAGE, fórum composto por juízes e juízas que atuavam em juizados especiais cíveis e criminais. O grupo de juízes não concordava com a proposta de afastamento do rito dos juizados criminais para casos de violência doméstica. E mesmo sem direito a voto, o FONAGE conseguiu fazer prevalecer seu entendimento na proposta aprovada pelo GT, encaminhada para a Câmara dos Deputados. Quem pegou a primeira relatoria foi Jandira Fegado, que vou dizer uma coisa, Jandira Fegado é outra deusa. E ela acompanhou o projeto em todo o seu andamento, mesmo não sendo relatora, ela nunca deixou de mão o projeto. Inclusive, ela fez o seguinte: esse projeto vai ser com o aval das mulheres brasileiras. Então, ela se articulou com todas as assembleias legislativas do Brasil todo, todos os estados, e eu acho que os 2 ou 3 que não fizeram audiências, mas o resto, todo mundo fez audiência pública, chamando o movimento daquele estado e as deputadas, os deputados do estado para opinarem, né? E sempre, quando ela não podia ir, ela chamava alguém do consórcio para ir representando o consórcio, para defender aquelas ideias. Então, resultado, esse projeto de lei foi um projeto de lei muito, muito trabalhado. Eu acho que não existiu outro projeto de lei assim tão forte, tirando a Constituinte, que era diferente, mas tão forte como esse da Lei Maria da Penha, tão participativo. Então, teve a participação também. Até ontem, eu conversando com Gilda, minha amiga, irmã, companheira, ela disse que esse projeto, que ela viu esse projeto como teve a participação dos 4 poderes. Foi o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário e a sociedade.
Então, foi um projeto de lei que agradou toda a sociedade. E assim ele foi para a sanção. Em 13 de março de 2001, o Brasil havia recebido a recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos relativa ao caso Maria da Penha Maia Fernandes versus Brasil, em que ficou reconhecida a obrigação do Estado brasileiro em intensificar seus esforços de reforma legislativa, a fim de evitar a tolerância estatal e o tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica contra mulheres no Brasil. A denúncia de Maria da Penha foi apresentada à comissão em 1998 pelas ONGs feministas Segil e Cladem, uma delas participantes do consórcio. Maria da Penha havia sido vítima de seu ex-marido e também das instituições de justiça brasileira que negaram seu direito de acesso à justiça. Na condição de presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, apresento formalmente a Maria da Penha Maia Fernandes o pedido de desculpas em nome do Poder Judiciário Estadual. E a gente achou justo que ali foi a Maria da Penha a verdade viva da necessidade de uma lei de violência doméstica. Hoje eu não falo apenas por mim. Eu falo por milhares de mulheres que ainda esperam por justiça. Eu falo por aquelas que não sobreviveram. Eu falo por aquelas que deixaram os seus filhos na orfandade. Eu falo por aquelas que continuam sendo desacreditadas, silenciadas e culpabilizadas. E hoje eu chego até aqui, mas eu não chego sozinho. Eu preciso dizer, olhando para este plenário, o movimento de mulheres nunca largou a minha mão. Essa lei de violência doméstica, ela não está sendo aplicada totalmente. Não está sendo. E a gente sabe por quê. Após a aprovação da Lei Maria da Penha, o consórcio se manteve ativo, reunindo outras várias organizações e especialistas. Foram várias notas técnicas, participações em audiências no Senado, na Câmara e em órgãos do sistema de justiça, publicações de livros e, mais recentemente, a condução de um novo estudo legislativo voltado a analisar a viabilidade de uma lei geral brasileira sobre violência de gênero, tal como algumas existentes em outros países latino-americanos. Por todas essas práticas, o consórcio é uma das vozes críticas mais fortes sobre os déficits do Estado brasileiro na implementação da Lei Maria da Penha e na garantia da efetividade dos direitos humanos das mulheres. O consórcio, em diálogo com as novas gerações de estudantes e pesquisadoras de diversas faculdades brasileiras, também tem contribuído para impulsionar o fortalecimento do campo de estudos feministas e antirracistas sobre o direito. É por isso que Ares, ou melhor, a nossa querida professora Ares, não precisa estudar teoria feministas do direito ou interseccionalidade, porque a senhora e todas essas incríveis mulheres responsáveis por essas tantas conquistas sociais e jurídicas para nós, mulheres brasileiras, são a própria teoria em movimento. Nós, enquanto estudantes de direito, é que buscamos a teoria como uma forma de conhecer e de manter a memória de quem veio antes de nós, para aprender com vocês valores e estratégias da ação coletiva transformadora, e para colaborarmos com a tessitura da luta feminista e antirracista por direitos e por justiça social. Que possamos continuar ao lado de vocês nos próximos 20 anos de Lei Maria da Penha e 24 anos de consórcio.